pessoal, mais vídeo no meu canal e hoje vamos aprender sobre a resenha e o artigo de opinião, que são dois tipos de texto, tá? Portanto, é uma aula de português para quem não sabe, né? Vamos então começar por partes. Então vamos nessa. Primeiramente, o que é uma resenha? Resenha é um gênero textual em que o autor apresenta, resume e avalia uma obra, como um livro, uma série, um filme ou uma peça de teatro. Também pode ser um jogo, um álbum musical ou até mesmo um artigo científico. Seu objetivo é informar o leitor sobre a obra e ajudá-lo a decidir se vale a pena conhecê-la. Ela pode ter vários tipos, né? Ela pode ser a resenha descritiva, que apenas apresenta informações sobre a obra, mas não expressa opiniões pessoais e resume o conteúdo em suas características. Mas também pode ser uma resenha crítica, que resume a obra e faz uma avaliação, e apresenta argumentos para justificar a sua opinião e também destaca pontos positivos e negativos da obra. Para a estrutura da resenha. A resenha apresenta primeiramente a introdução, que apresenta a obra, que primeiro tem o título, autor, ano de publicação, gênero e o tema principal do negócio que a gente vai ver. Depois disso, ocorre o desenvolvimento, em que ela resume os principais acontecimentos ou ideia da obra. E por fim, ocorre a avaliação crítica. Penultimamente, ocorre a avaliação crítica, em que o autor comenta pontos fortes e pontos fracos, a qualidade da linguagem, a organização e a originalidade. E por fim, vem a conclusão, que finaliza indicando para quem a obra é recomendada e se vale a pena ou não conhecê-la. A linguagem da resenha pode ser formal, objetiva, clara e argumentativa. Algumas expressões comuns são comuns algumas expressões como na minha avaliação, ou o autor consegue, ou a obra apresenta, ou um dos aspectos mais interessantes e entre outros, né? Onde encontramos resenha? Em jornais, revistas, blogs, sites especializados, livros didáticos e entrevistas científicas. Olha o meu microfone novo. Vamos pegar um exemplo de resenha como o título, que é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, escrito por Antoine de Saint-Exupéry, é uma das obras mais conhecidas da literatura mundial. A história acompanha um menino que viaja por diferentes planetas e aprende importantes lições sobre amizade, amor e responsabilidade. A linguagem é simples, mas cheia de reflexões profundas. A obra consegue agradar leitores de todas as idades, por isso é altamente recomendada. Essa é uma resenha. Primeiramente, a gente tem o título, O Pequeno Príncipe, e depois o primeiro parágrafo, que fala das primeiras partes, como O Pequeno Príncipe, escrito por Antoine de Saint-Exupéry, e é uma das obras mais conhecidas da literatura mundial. Depois vem o próximo. A história acompanha o menino, e vai indo. E depois próximo. A linguagem é assim, e por fim, aí a conclusão. A obra consegue agradar de todos, simples. Não é difícil entender o negócio. Fácil. Quem não entendeu? Aí é complicado, aí você me quebra. Partindo para a segunda parte do vídeo, é o artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto argumentativo em que o autor representa seu ponto de vista sobre um assunto de interesse público. Seu objetivo é convencer o leitor por meio de seus argumentos. Gostei do meu microfone. As características são que esse tipo de texto apresenta uma tese, que é a opinião principal, usa argumentos e pode citar pesquisas, dados, leis ou exemplos e procura persuadir o leitor. Tem linguagem clara e organizada. Tipo, se eu pegar e escrever um artigo, falar, então, em minha opinião, o celular deveria ser maior, porque seria melhor, mais fácil, ia ser mais legal. Aí eu vou bastante, aí eu começo a persuadir o leitor. Tipo, seria tão bom, não seria?
vamos continuando então, né? Que depois a gente tem a estrutura do artigo de opinião, que primeiro apresenta a introdução, que é o tema, e a opinião principal, que é a tese. Vamos supor, hoje queria falar sobre o preço do celular. Minha opinião devia ser mais barato. Aí depois a gente tem o desenvolvimento, que explica e defende a opinião, usando argumentos, exemplos, dados, comparações e citações. Tipo, porque mais da metade da população brasileira não tem tanto dinheiro para comprar aquele negócio muito caro. Então, se a gente pegar um iPhone 17, custa muito caro e muita população consegue. Aí mostra dados do IBGE, mostra que comparando com os Estados Unidos, o Brasil é muito pobre, então precisamos baixar o preço e pensar citações de algumas obras como tal, que poderíamos deixar mais barato o celular. E depois a gente tem a conclusão, que retoma a opinião e apresenta um fechamento, podendo sugerir soluções ou reflexões. Continuando então o artigo. Então, com isso, o preço do celular seria muito melhor se fosse mais barato. Porque assim a gente poderia ter mais poderia ter mais acesso à internet e essas coisas. Então, o governo fazer tal coisa, aumentar tal coisa e fazer coisas. Portanto, é esse minha reflexão, meu artigo, minha opinião. Tchau. Isso daí seria meio que um artigo de opinião, mas não faz isso porque tem que deixar mais formal. A gente também tem tipos de argumento, não é só um tipo de argumento. O primeiro argumento é o argumento da autoridade, que são os especialistas. Se você vê eu falando sobre algo de astronomia, eu não vou saber eu não vou saber com toda certeza tudo que tem. Agora, se você pegar uma pessoa que tá falando sobre, tipo, Armstrong New, o primeiro homem a pisar na lua, disse antes de morrer que que era bom, aí você já ia confiar melhor. A gente também o argumento, por exemplo, quando a gente vai fazer um exemplo, vamos supor, você vai lá, você dá um exemplo. Se aqui no Brasil os celulares estão custando mais de 10 mil reais por um iPhone, lá nos Estados Unidos é 2 mil dólares, muito mais barato. Então, né? Isso daqui eu usei por exemplo, e também o argumento por comparação, que compara. Mas esse daí foi mais comparado. Um exemplo, vamos lá. Para um exemplo de preço bom, seria se a gente usasse 2 mil reais para um celular bom, porque seria muito melhor. Um exemplo. E também a gente tem o argumento por causa e consequência. Então vamos lá. O argumento meu por causa é por causa de sim. Se você pegar uma causa assim, seria isso a minha causa. E se a gente não faz, e se a gente faz isso, a consequência seria muito boa, seria benéfica para a gente. E também a gente tem um argumento baseado em dados e estatísticas. Se eu pegar e falar para você, eu acho que mais da metade da população brasileira sabe ler, por exemplo. Bom, eu falei eu acho, mas vamos falar que o IBGE fala que mais da metade da população brasileira não sabe ler e escrever. Aí a gente pega com números baseados em dados e estatísticas. Segundo o IBGE, 77% da população brasileira não sabe ler nem escrever. Seria mais convincente. Mas não é o caso, eu acho que não. Depois você pesquisa, ó. Também a gente tem um argumento histórico. O preço do celular, historicamente, já é muito caro, mas se a gente baixar agora, seria muito bom para a história. Pode ser um argumento mais antigo, mas um argumento histórico. Na linguagem predomina a norma padrão da língua portuguesa, verbos no presente e conectivos argumentativos. Exemplos do portanto. Além disso, entretanto, dessa forma, contudo, assim ou por outro lado. Bom, a gente encontra artigos de opinião. Só se você pegar
em jornais, revistas, portais de notícias, sites educacionais, blogs e revistas acadêmicas. E agora um exemplo de artigo de opinião. O uso do celular na escola. O uso do celular em sala de aula deve ocorrer de forma responsável. Quando utilizado apenas para entretenimento, pode prejudicar a concentração dos estudantes. Entretanto, quando é empregado como ferramenta pedagógica, amplia o acesso à informação e torna as aulas mais dinâmicas. Portanto, o ideal é que as escolas estabeleçam regras claras para seu uso. Um artigo de opinião bem melhor do que eu falei, e é simples. E então, a gente tem uma semelhança entre os dois textos. Enquanto ambos servem para apresentar opinião, ambos utilizam linguagem formal e exigem boa organização das ideias. Ambos também podem usar argumentos e ambos precisam de introdução, desenvolvimento e conclusão. E as diferenças. Enquanto a resenha analisa uma obra específica, o artigo de opinião debate um tema de interesse público. A resenha resume uma obra, o artigo de opinião não resume. A resenha avalia pontos positivos da obra e negativos também. O artigo de opinião defende uma opinião sobre o assunto. A resenha pode recomendar a obra. O artigo de opinião procura convencer o leitor, persuadir o leitor. A resenha baseia-se em uma obra existente e o artigo de opinião baseia-se em um tema ou problema. Para você que quer escrever, vou te dar dicas para escrever cada um dos dois. Primeiramente, dicas para escrever uma boa resenha. Amei esse meu microfone, gente, vou usar mais. Leia ou assista a obra com atenção. Você vê os mínimos detalhes. Você tem que se tornar um mentalista. Faça um resumo sem revelar informações importantes. Não pode dar spoilers quando possível, tá? Tipo, você olha assim e você fala, nossa, mas isso daqui vai quebrar toda a expectativa da obra. Aí você fala, não vou dar esse spoiler, tá bom? Apresente também argumentos com uma opinião justificada por argumentos. Não fala só da sua opinião, fala por argumentos e também seja claro e objetivo. Não use metáforas, seja claro, objetivo e breve. Evite também exageros e opiniões sem fundamentação, porque isso daí não tem como, né? Se você pegar um exagero, a pessoa vai ver o filme todo entusiasmado para ver o que você falou, não vai achar, a pessoa vai te dar uma péssima nota na sua resenha. Agora, para você que quer escrever um artigo de opinião, escolha um tema atual e relevante. Defina claramente sua tese, utilize argumentos consistentes e organize suas ideias em parágrafos. Cada parágrafo uma ideia. Use conectivos para dar coesão ao texto e conclua reforçando a sua opinião. Resumindo, a resenha apresenta, resume e avalia uma obra. Já o artigo de opinião defende um ponto de vista sobre um tema usando argumentos. Esses dois gêneros textuais são muito cobrados em provas escolares, vestibulares, concursos, porque desenvolvem leitura crítica, interpretação e capacidade de argumentação. Então é isso, agora você sabe que é uma resenha, um artigo de opinião. Se você está estudando isso, tá aí, eu te ajudei. Caso contrário, aí você me quebra. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!